Você já se sentiu preso no desespero, como se não houvesse saída, como se o peso da dor e da incerteza te afundasse cada vez mais? Eu sei o que é estar nesse ponto em que parece que o silêncio de Deus é eterno e suas forças se esgotam. Mas ouça bem, esse desespero não é o seu destino final. Deus não te esqueceu. E hoje Ele quer te lembrar que é o mesmo que abre caminhos no deserto e acalma as tempestades. Não importa quão profunda seja a sua angústia, há uma mão poderosa disposta a te levantar. Se você sente que já não consegue mais, esta mensagem é para você. Fique comigo, porque juntos vamos descobrir como Deus vai te tirar dessa situação e abrir novos caminhos cheios de esperança e propósito. Antes de começarmos, eu te convido a escrever nos comentários: Deus é a minha saída. Essa declaração é um passo de fé. E hoje essa fé pode mudar tudo. Número 1. Isaías 43, versículo 19. Caminhos no deserto descobrindo a obra nova de Deus. Alguma vez você já se sentiu em um ponto sem retorno, como se o caminho tivesse se fechado e diante de você não houvesse nada além de um imenso deserto? Veja, o povo de Israel experimentou algo semelhante quando, em meio ao exílio, parecia que toda a esperança havia se desvanecido. No entanto, Deus lhes falou através do profeta Isaías com uma mensagem tão poderosa que ainda hoje ressoa em nossos corações. Eis que faço coisa nova, abrirei caminho no deserto e rios na solidão. E deixe-me te dizer, isso não é apenas uma promessa antiga, também é para você que, neste momento, anda buscando um raio de luz na penumbra e se pergunta de verdade: será que Deus vai se importar com a minha situação? Às vezes, nos sentimos tão pequenos que chegamos a duvidar se a nossa desesperação importa para alguém. Mas sabe, na história de Isaías, Deus não apenas viu a aflição de seu povo, como também assegurou que estava prestes a fazer algo nunca antes visto. Isso nos fala de um Deus que não se limita ao passado, nem às formas convencionais de agir. É um lembrete de que, mesmo quando tudo parece quebrado, Ele está pronto para te surpreender com uma virada inesperada em sua vida. Há momentos em que o seu mundo emocional se sente tão árido quanto as areias mais quentes. E nesses dias pode parecer impossível que brote algo bom. Mas Deus não é alheio à sua secura interior. Ele promete criar rios de água viva onde menos se espera, trazendo frescor e devolvendo a força que você acreditava perdida. Não soa esperançador? Imagine-se caminhando pelo seu deserto pessoal e, de repente, descobrir um caminho cheio de sinais que te dizem: este é o rumo, não se desvie, continue avançando. Esse é o tipo de milagre que Deus pode realizar na vida de quem decide confiar e permanecer atento. Talvez você pergunte: como aplicar tudo isso às minhas circunstâncias atuais? Eu te digo, a desesperação, por mais dura que seja, não tem a última palavra. O deserto é um lugar de passagem, não a sua residência permanente. Quando Isaías falou, ele não estava transmitindo uma mensagem de resignação, mas sim um convite para levantar os olhos e ver a mão de Deus se movendo. Talvez seja a hora de dizer: Senhor, mostra-me o teu caminho e ajuda-me a reconhecer quando estás fazendo algo novo. Porque muitas vezes estamos tão concentrados no problema que deixamos passar as oportunidades que Ele coloca no horizonte. Também é importante abrir o coração para que Deus trabalhe nas áreas onde sentimos que não há saída. Quando tudo parece escuro, é tentador desistir e pensar que a solidão é o nosso destino. Mas Deus se especializa em transformar crises em berço de milagres. Se hoje você se sente em solidão absoluta, permita-se pedir ao Criador que te mostre esses rios que Ele prometeu, porque Ele não mente. Mais cedo ou mais tarde, suas águas refrescam até a terra mais seca. Você pode estar se perguntando: será este o meu tempo de mudança? A verdade é que Deus não está limitado pelos nossos relógios. Sua intervenção chega exatamente quando tem que chegar. E quando Ele diz:
abra um caminho novo, significa que nada nem ninguém pode deter esse plano. Pare de olhar para trás com nostalgia ou culpa e concentre-se no que Deus quer revelar aqui e agora. Este é o seu momento de se levantar com fé e esperança, porque o deserto não define o que virá. Ele é apenas a antessala de uma grande transformação. Lembre-se, quando Deus renova, não faz pela metade, mas em abundância. Ele não apenas restaura o que está quebrado, mas traz algo totalmente diferente, algo que talvez você nem tivesse imaginado. E se hoje você se encontra em uma situação de pura desesperação, este trecho de Isaías 43 é a sua âncora. Em cada passo que você der, confie que Deus, apesar de qualquer circunstância, está abrindo caminhos para que você saia dessa angústia. Abra-se à possibilidade de ver rios em sua solidão, porque esse é o estilo inconfundível de um Deus que faz coisas novas e surpreendentes. Número 2. Isaías 40, versículo 31. Levantando asas como águias, força para vencer o desespero. Você já se sentiu tão cansado que até mesmo se levantar da cama parecia um desafio monumental. Aqueles dias em que o peso da vida parece te esmagar, como se tudo ao seu redor conspirasse para te deter. Deixe-me te dizer algo. Você não está sozinho nessa sensação. E é precisamente nesses momentos que a mensagem de Isaías 40 ganha vida. Os que esperam no Senhor terão novas forças, levantarão asas como águias. Não se trata apenas de palavras bonitas, mas de uma promessa real que Deus está disposto a cumprir naqueles que confiam nele. Repare na palavra-chave: esperar. Não é uma espera de braços cruzados, mas uma espera ativa, cheia de fé. Esperar em Deus não significa ficar sentado, resignado, esperando que o tempo cure tudo. A espera ativa é se mover em direção às promessas de Deus, mesmo quando você não vê resultados imediatos. É orar com fé, servir com amor e confiar mesmo sem entender. A força que Ele promete não é temporária nem superficial. Não é como uma motivação passageira que hoje está e amanhã se vai. A fortaleza de Deus transforma o seu interior, te dá resiliência para seguir adiante quando as circunstâncias te empurram para trás. A águia é o exemplo perfeito dessa renovação divina. Quando uma tempestade se aproxima, a maioria dos pássaros procura refúgio, mas a águia faz algo surpreendente. Ela se eleva acima da tempestade e usa os ventos para se impulsionar ainda mais alto. Que imagem poderosa! Deus nos convida a ser como essa águia. Quando o problema parece impossível de superar, Ele nos dá a capacidade de vê-lo de uma perspectiva mais alta. Não é que o problema desapareça magicamente, mas quando Deus nos eleva, aquilo que antes parecia esmagador, agora o vemos com outros olhos. De repente, entendemos que não estamos sozinhos e que a batalha não depende apenas da nossa força, mas do poder dele. E talvez você esteja se perguntando: como posso experimentar essa força quando me sinto tão fraco? A resposta está em se aproximar de Deus de forma intencional. Dedique tempo à oração, não como um ritual vazio, mas como uma conversa honesta com o seu Criador. Diga a Ele como você se sente, exponha seus medos e fraquezas. Medite em sua palavra. Passagens como esta de Isaías são um lembrete constante de que, ainda que você se sinta no limite, Deus tem reservas de força que nunca se esgotam. E não se esqueça de servir aos outros. Às vezes, em meio ao seu próprio desespero, você descobre que ajudar alguém traz novas energias. Essa é uma das formas misteriosas como Deus trabalha. Algo crucial também é cuidar do que você permite que habite em sua mente. O desespero se alimenta de pensamentos negativos, daquele "não consigo" que se repete em nossa mente. Mas você pode interromper esse ciclo substituindo-os por "tudo posso em Cristo que me fortalece" ou "o Senhor é meu pastor, nada me faltará". Essas declarações, quando fazem parte do seu dia, começam a mudar sua perspectiva. Não é mágica,
É a obra do Espírito Santo renovando o seu interior. Então, o que acontece quando você espera ativamente em Deus? Você começa a perceber que pode correr sem se cansar, caminhar sem se fatigar, não porque de repente tudo se tornou fácil, mas porque Deus está te carregando, como um pai que levanta o filho exausto nos braços. Este versículo conecta-se perfeitamente com a mensagem de que Deus abre caminhos no deserto. Ele não apenas te mostra a direção, mas também te dá forças para percorrê-la, atravessar a tempestade e sair do outro lado mais forte e com uma fé renovada. Lembre-se, Deus não te pede que tenha toda a força. Ele apenas pede que você confie na dele. E creia, a força de Deus é mais que suficiente para te tirar de qualquer situação, por mais dura que pareça. Assim como a águia estende suas asas e deixa que o vento a eleve, você também pode estender sua fé e permitir que Deus faça o resto. Número 3, Provérbios. 3 versículos 5 e 6. Confiar em Deus de todo o coração, o poder de soltar o controle. Deixe-me te dizer algo importante. Soltar o controle não é fácil, mas é necessário se você deseja experimentar a verdadeira paz que somente Deus pode oferecer. E sabe, muitas vezes acreditamos que podemos controlar tudo, que nossas decisões, nossa lógica e nossa capacidade são suficientes para superar os desafios. Mas quantas vezes você já percebeu que, por mais que se esforce, o resultado não depende apenas de você? Provérbios 3. Nos convida a confiar no Senhor de todo o nosso coração e a não nos apoiarmos em nossa própria prudência. É uma lição que parece simples, mas cuja profundidade transforma vidas. Quando enfrentamos momentos de angústia, é comum tentarmos assumir o controle. Pensamos, se eu apenas fizer isso, tudo vai melhorar, ou preciso entender por que isso está acontecendo para resolver. E quando não conseguimos essa resposta ou esse controle, a ansiedade dispara. Nos sentimos frustrados, cansados, até mesmo desesperados. Mas aqui está o detalhe. A nossa lógica é limitada. Não conseguimos ver todo o panorama. Não sabemos o que existe além das circunstâncias imediatas. O que para nós parece um beco sem saída, para Deus é apenas uma curva no caminho. Repare que Provérbios diz: não te estribes no teu próprio entendimento. Isso porque a nossa sabedoria humana, embora valiosa, não é suficiente. Nós nos baseamos em emoções, em experiências passadas, em dados incompletos. Mas Deus não se limita a isso. Ele conhece o seu ontem, o seu hoje e o seu amanhã. Ele tem um plano perfeitamente traçado, que às vezes não entendemos, mas que sempre é para o nosso bem. Então, por que nos custa tanto confiar nele? Porque soltar o controle nos faz sentir vulneráveis, e ninguém gosta de se sentir assim. Mas aqui está o segredo. Quando você entrega suas cargas a Deus, não se torna fraco, você se torna mais forte, porque agora está caminhando com o respaldo do Criador do Universo. O versículo também nos diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer a Deus não é apenas pedir ajuda quando as coisas vão mal. É incluí-lo em cada aspecto da sua vida, desde as decisões grandes até as pequenas. É orar antes de agir, buscar a sua direção antes de tomar decisões impulsivas, e quando você faz isso, ele se encarrega de endireitar o caminho. Talvez agora você não veja como, mas creia, Deus sempre cumpre sua promessa. Aquilo que parecia torto, confuso ou impossível, ele endireita no tempo perfeito. Uma forma prática de confiar plenamente em Deus é identificar as áreas onde você mais sente ansiedade. Pode ser sua saúde, suas finanças, seus relacionamentos. Escreva isso, ore sobre isso e diga: Senhor, eu entrego a Ti, porque sei que Tu sabes melhor do que eu o que devo fazer. Depois, haja em fé. Não se trata de cruzar os braços e esperar milagres, mas de se mover na direção que Deus indica, mesmo sem ter todas as respostas. Lembre-se,
Deus nem sempre mostra todo o caminho de uma só vez, mas Ele sempre dá luz suficiente para o próximo passo. A gratidão também é essencial. Quando você reconhece que cada avanço, cada vitória e cada momento de paz vem de Deus, o seu coração se enche de humildade. Você já não precisa carregar o peso do mundo sobre os seus ombros, porque sabe que não está sozinho. Ele está lá, endireitando os seus caminhos, abrindo portas e fechando outras que não te convêm. Soltar o controle é um ato de fé, mas também é um ato de liberdade. Porque quando você solta, percebe que nunca esteve em suas mãos. Sempre esteve nas mãos de Deus. Então, se hoje você se sente preso no desespero, faça uma pausa e pergunte: em quem estou realmente confiando? Se a resposta não for Deus, este é o momento de mudar. Entregue-lhe todo o seu coração. Reconheça que Ele é o único que pode endireitar o que está torto. Você não precisa entender tudo, apenas confiar que Ele faz tudo perfeito em seu tempo. Porque quando você confia em Deus, não encontra apenas paz. Você encontra novos caminhos onde antes só via obstáculos. Número 4. Deuteronômio 31, versículo 8. Siga em frente sem temor. Deus vai adiante de você. Deixe-me te dizer algo. Não importa quão grande seja o desafio que você tem pela frente, Deus já está lá. Ele vai adiante de você, preparando o terreno, tirando as pedras do caminho, suavizando o que parece impossível de atravessar. E se hoje você se sente intimidado, se sente que não pode avançar porque o medo ou a incerteza te bloqueiam, escute bem. Não temas, nem te assustes, porque o Senhor é quem vai adiante de ti. Isso não é apenas uma frase bonita para te tranquilizar. É uma verdade poderosa que pode transformar a maneira como você enfrenta qualquer desafio. Imagine o povo de Israel, prestes a entrar na terra prometida. Enfrentavam cidades fortificadas, inimigos poderosos e um futuro desconhecido. Parece familiar. Muitas vezes nós também estamos diante de situações que não entendemos, diante de decisões difíceis ou momentos em que não vemos claramente o próximo passo. Mas Moisés lhes disse: não tenham medo, porque Deus já vai adiante de vocês. Isso é fundamental. Você não precisa abrir caminho sozinho. Não precisa entender cada detalhe do processo, apenas confiar que Deus já está trabalhando. E sabe, quando entendemos que Deus não apenas nos acompanha, mas dá um passo à frente, tudo muda. Sua presença antecipada significa que nada nos pega de surpresa. Talvez nós não saibamos o que virá amanhã, mas Deus sabe. Ele já está nesse futuro que tanto nos preocupa, preparando soluções antes mesmo que os problemas apareçam. E o mais importante, enquanto abre o caminho, Ele também permanece ao nosso lado. Essa é a promessa. Ele não te deixará, não te abandonará. Ainda que você erre, ainda que duvide, sua fidelidade não depende do seu desempenho. Seu amor é incondicional, e isso nos dá a liberdade de seguir em frente sem medo do fracasso. Mas confiar em Deus não é algo passivo. Não significa ficar sentado esperando que tudo caia do céu. É um convite a agir, a caminhar, com a certeza de que se Deus vai adiante, cada passo que você der está respaldado pelo seu poder. Talvez você não veja o final do caminho agora, mas não precisa vê-lo, só precisa dar o primeiro passo. E se você se pergunta como fazer isso, comece orando. Diga a Deus: guia-me, mostra-me o próximo passo. Você não precisa ter todas as respostas, apenas confiar que Ele te dará a sabedoria no momento certo. Também é importante lembrar do que Deus já fez na sua vida. Pense nas vezes em que Ele te tirou de situações difíceis, quando você acreditava que não havia saída, e de repente as portas se abriram. Esses testemunhos são provas vivas de que Deus é fiel. Não os esqueça, porque quando enfrentamos novos desafios, essas experiências passadas fortalecem a nossa fé.
E quando você compartilha esses testemunhos com outros, também semeia esperança neles. A coragem que Deus nos pede não é a ausência de medo, mas a capacidade de seguir em frente apesar dele. A Bíblia diz: não temas nem te assustes, não porque o medo desapareça magicamente, mas porque esse medo já não tem poder sobre nós quando sabemos que Deus está agindo. Você pode até sentir temor, mas esse temor não precisa te deter. A chave é avançar com a certeza de que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos. Quando essa verdade se enraiza em seu coração, o desespero perde a força, porque você entende que, embora o presente seja incerto, o futuro está seguro nas mãos de um Deus que não apenas guia, mas também sustenta. Ele vai te tirar desse desespero e te conduzir a novos caminhos. Caminhos que talvez agora você não veja, mas que já estão preparados para você. Por isso, avance com confiança. Se Deus vai adiante de você, não há barreira que possa te deter. Número 5, Salmos 34, versículo 17. Ele te ouve, a porta de saída para as suas angústias. Deus não é indiferente à sua dor. Ele escuta o seu clamor, e não apenas escuta, ele age. Salmos 34 diz claramente: clamam os justos, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Essa palavra todas é poderosa. Não importa se hoje você sente que a sua angústia é grande demais, ou se já lhe disseram que não há saída. Deus não tem limites. O seu poder alcança cada área da sua vida, inclusive aquelas onde você acredita que já não há esperança. Assim como Davi clamou a Deus quando tudo parecia perdido e experimentou a libertação, você também pode fazer isso. E creia, ele responderá. Clamar não é simplesmente pronunciar palavras, é abrir o coração, é reconhecer que você não pode mais e precisa de ajuda. E não se trata de ser perfeito para que Deus te ouça. Os justos mencionados aqui não são pessoas sem erros, mas aqueles que buscam a Deus com sinceridade. Então, se alguma vez você se sentiu indigno de pedir ajuda, quero que saiba que isso é uma mentira do inimigo. Deus não pede perfeição, ele pede honestidade. Ele quer que você venha exatamente como está, com suas dúvidas, seus medos e sua desesperação. Deus não é um espectador passivo. Quando ele diz que ouve o seu clamor, é porque fala sério. Ele não apenas escuta e fica quieto, ele age. Às vezes a resposta vem de forma imediata, outras vezes leva tempo, mas nunca confunda silêncio com ausência. Deus sempre está trabalhando, mesmo quando você não percebe. A resposta pode vir em forma de cura, de uma porta que se abre quando você menos espera, ou até mesmo daquela paz inexplicável que enche o coração em meio à tempestade. Deus tem muitas maneiras de nos libertar. O importante é confiar que Ele sabe exatamente o que você precisa e quando você precisa. Quero que você se pergunte: já subestimou o poder de Deus alguma vez? Muitas vezes pensamos que nossas angústias são grandes ou complicadas demais para Ele. Mas não há situação impossível para o Senhor. Não importa se é um problema de saúde, uma dívida financeira ou um relacionamento quebrado. Deus tem poder para intervir em cada uma dessas áreas. Mas para ver isso acontecer, é preciso crer. É preciso se aproximar dele com fé, não com dúvidas. A oração é essencial. Muitas vezes carregamos nossos pesos em silêncio, como se fosse nossa responsabilidade resolver tudo sozinhos. Mas Deus não quer que você viva assim. Ele quer que você fale com Ele, que compartilhe suas angústias. Quando você faz isso, algo muda dentro de você, não apenas porque entrega o peso, mas porque nesse ato de rendição abre espaço para a intervenção divina. Não fique calado. Busque momentos de silêncio, ainda que por alguns minutos por dia, para expor suas feridas e confiar que Ele está agindo. Mas lembre-se, oração não é o fim do processo. Também é necessário dar passos de obediência. Deus fala através da sua palavra e guia cada decisão.
Muitas vezes, a porta de saída que você tanto espera exige uma decisão de fé, um passo adiante. A obediência é a ponte entre o clamor e a libertação. Quero que você guarde algo. A desesperação não é permanente. Assim como Davi foi resgatado, você também será. Talvez agora você não veja, mas Deus está abrindo novos caminhos. Ele não apenas vai te tirar da angústia, mas te levará a um lugar melhor. Um lugar onde você poderá dizer: valeu a pena esperar no Senhor. Quando você clama a Deus, está chamando um Pai que não apenas ouve, mas responde. E essa resposta, no seu tempo perfeito, vai mostrar que Ele sempre esteve com você, até nos momentos mais escuros. Deus não terminou com você. Se hoje você se sente preso, escute bem. Clame a Ele, confie na sua promessa de libertação, porque a porta de saída que você tanto procura não está fechada. Deus já está abrindo. Número 6, Salmo 118, versículo 5. Da angústia para um lugar espaçoso, quando você está em meio à angústia, tudo parece se encolher. Já percebeu isso? Sua mente se enche de pensamentos escuros, suas opções parecem limitadas e, de repente, você sente que o espaço onde está é tão pequeno que não consegue respirar. É como estar preso em um quarto sem janelas, onde cada parede te oprime. O salmista entendeu essa sensação. Por isso, em Salmos diz: na angústia invoquei o Senhor, e o Senhor me respondeu, pondo-me em um lugar espaçoso. Repare nessa transformação, de estar oprimido a encontrar um lugar amplo, cheio de ar fresco e novas possibilidades. É isso que Deus faz. Ele não apenas te tira do problema, mas te leva a um lugar melhor. A angústia é como um cárcere emocional. Ela te isola, te limita e muitas vezes te faz acreditar que não há saída. Pode vir em forma de problemas familiares, dívidas, doenças ou qualquer situação que roube a sua paz. Mas este versículo nos lembra de algo essencial. A angústia não tem a última palavra. Deus é quem a tem. E quando você clama a Ele, Ele não apenas ouve, mas age. Mas aqui está o detalhe. A mudança começa com uma ação da sua parte. O salmista não ficou em silêncio. Invoquei o Senhor, diz ele. Isso implica humildade, reconhecer que não podemos sozinhos e nos aproximar de Deus como primeira opção, e não como último recurso depois de tentar de tudo. E quando Deus responde, Ele faz em grande. Não se contenta em apenas te tirar do lugar de sofrimento. Ele te leva a um lugar espaçoso. Essa expressão não é por acaso. Um lugar espaçoso representa liberdade, mas também oportunidade. É símbolo de renovação, de descanso, de poder enxergar novamente o horizonte. Porque sabe o que acontece quando você está em um espaço amplo? A sua perspectiva muda. O que antes parecia um beco sem saída, agora se torna um caminho cheio de possibilidades. Essa é a obra de Deus. Alargar a sua vida, abrir portas que você nem sabia que existiam e te dar a oportunidade de recomeçar. Mas para isso é necessário mudar a mentalidade. Muitas vezes, no meio da angústia, focamos tanto no problema que não conseguimos ver além. Por isso é importante praticar a gratidão, mesmo em meio à dificuldade. Não se trata de negar o que você está vivendo, mas de confiar que Deus está trabalhando em algo maior, mesmo quando você ainda não vê. Essa atitude de gratidão prepara o coração para receber o lugar espaçoso que Deus já preparou para você. E uma vez que você chega a esse lugar de liberdade, há algo essencial a lembrar. Não volte aos padrões de pensamento que te levaram à angústia. A liberdade que Deus dá não é apenas para que você respire e continue como se nada tivesse acontecido. É para que você caminhe com responsabilidade, com propósito e use essa nova amplitude para abençoar outros. Talvez seja compartilhar seu testemunho com alguém que está passando pela mesma luta ou ser instrumento de apoio para quem ainda está preso em seu cárcere emocional. A liberdade que Deus concede sempre vem acompanhada de uma missão.
Esse processo de transformação da angústia ao lugar espaçoso não é apenas uma história bíblica, é uma promessa real para a sua vida. Quando você clama a Deus, Ele não apenas alivia momentaneamente a sua carga, Ele muda completamente a sua situação. E não faz isso pela metade. Quando Deus age, Ele age de forma integral. Ele cura o coração, restaura as forças e dá uma nova visão para avançar. Por isso, se hoje você sente que está preso, quero que saiba, não será sempre assim. Deus está pronto para responder ao seu clamor. Ele já preparou o lugar espaçoso onde você poderá respirar, crescer e viver plenamente. Você só precisa invocá-lo, crer na sua resposta e estar disposto a caminhar nessa liberdade que Ele vai te dar. Porque sim, Ele vai te tirar da desesperação e te mostrará caminhos que você nunca imaginou. O único passo que você precisa dar é confiar e seguir em direção à esperança. Número 7, Salmos 55, versículo 22. Descarregue o seu peso, Ele sempre te sustentará. Há momentos em que simplesmente nos sentimos exaustos, não fisicamente, mas emocional, espiritual e mentalmente. É como se estivéssemos carregando uma mochila invisível, cheia de preocupações, medos e responsabilidades. E quanto mais avançamos, mais pesado tudo parece ficar. Já aconteceu com você? Talvez seja exatamente aí onde você está agora, se perguntando quanto mais poderá suportar. Mas Salmos 55 nos oferece uma saída. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Isso não é apenas um convite, é uma promessa. Deus está pronto para receber o seu peso. Tudo o que você precisa fazer é soltá-lo. Lançar a carga sobre Deus é um ato intencional. Não acontece automaticamente. Implica reconhecer que não podemos sozinhos. E deixe-me te dizer algo. Isso não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Muitas vezes, o orgulho nos faz pensar que devemos dar conta de tudo, que se soltarmos o controle, estamos falhando. Mas repare na palavra-chave: lançar. Não é apenas colocar a carga de lado, é entregá-la por completo, confiando que Deus sabe lidar com ela melhor do que nós. É um passo de fé, mas também um passo de humildade. E Deus não apenas recebe a sua carga e te deixa à deriva, Ele te sustenta. E isso é importante entender. Sustentar não é só ajudar a carregar o peso, é fortalecer o seu interior enquanto você atravessa o processo. Ele te dá paz, esperança e clareza em meio às circunstâncias difíceis. Quantas vezes sentimos que estávamos prestes a cair e, de alguma forma, encontramos forças para dar mais um passo? Isso é Deus te sustentando. Nem sempre Ele retira o peso imediatamente, mas sempre te dá o necessário para continuar até que o caminho se esclareça. E ainda que você tropece, não ficará caído para sempre. Essa também é parte da promessa. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Pode ser que você tenha dias em que sinta que falhou, que não consegue se levantar, mas Deus não te deixa no chão. Sua intervenção não é temporária nem superficial. Ele te levanta, restaura e te dá novas forças para prosseguir. Então, mesmo que hoje você sinta que não há saída, lembre-se, Deus está com você. Ele não te abandona nem te deixa derrotado. Mas como aplicar essa promessa no dia a dia? Primeiro, identifique suas cargas. Aquelas preocupações que tiram o seu sono, os pensamentos que te perseguem e não te deixam em paz. Escreva-os, se necessário. Depois, leve tudo em oração a Deus. Não tenha medo de ser honesto com Ele. Diga exatamente como você se sente. Quando verbalizamos o que nos pesa e colocamos em suas mãos, algo começa a mudar dentro de nós. Mas aqui vem a parte difícil. Não volte a carregar o que já entregou. Muitas vezes dizemos: Senhor, eu entrego isso a Ti.
mas no dia seguinte retomamos como se desconfiássemos de que ele realmente pode resolver. A entrega deve ser diária, constante, pela oração, pela leitura bíblica e pela reflexão. Lembramos que Deus está trabalhando mesmo quando não vemos. Quando você aprende a soltar, começa a caminhar em liberdade. Já não avança com o peso do mundo sobre os ombros, porque sabe que Deus está carregando aquilo que você não pode. Isso não significa ignorar as responsabilidades. Confiar em Deus não é desculpa para evitar a ação, mas sim viver com esperança, sabendo que você não está sozinho na batalha. Se hoje você se sente sobrecarregado, faça uma pausa e pergunte-se: tenho lançado esta carga sobre Deus ou continuo carregando sozinho? Ele está esperando que você entregue o peso que te oprime. Quando fizer isso, verá como ele abre novos caminhos. Porque a desesperação não é o fim. Deus vai te conduzir a um lugar onde as cargas já não te dominam, onde você poderá respirar e avançar com uma fé renovada. Número 8. Filipenses 4, versículo 6. Sem aflição, transforme tudo em oração. A ansiedade é um ladrão silencioso. Ela entra na sua mente, rouba a paz e te deixa acordado de madrugada, pensando em tudo o que poderia dar errado. Já aconteceu com você? Você se preocupa com o dinheiro, com a saúde, com o futuro e, antes de perceber, está preso em uma espiral de pensamentos que não consegue parar. Mas sabe de uma coisa? Deus não quer que você viva assim. Em Filipenses 4, Paulo nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus em toda oração e súplica com ação de graças. Isso não é apenas um conselho, é um remédio para a ansiedade. A preocupação não resolve nada. Quantas vezes você conseguiu solucionar um problema apenas se preocupando? A resposta é nunca. O que a preocupação faz é te desgastar, te esgotar e nublar a sua capacidade de enxergar soluções. É aí que entra a oração. Quando você transforma seus pensamentos ansiosos em petições sinceras diante de Deus, algo muda. Você não apenas solta o peso, mas abre espaço para que Deus intervenha. E o mais lindo é que você não precisa de palavras perfeitas nem de uma fórmula especial. Deus quer que você fale com Ele como falaria com um amigo próximo. Diga o que te preocupa, o que te assusta, o que você não entende. Não há nada pequeno demais, nem grande demais para Ele. Agora, repare em outra parte-chave do versículo, com ação de graças. Não se trata apenas de pedir. Paulo nos lembra de agradecer. E por quê? Porque a gratidão muda a sua perspectiva. Quando você agradece, mesmo em meio ao problema, está reconhecendo que Deus já está agindo, mesmo que ainda não veja. É como dizer: Senhor, eu não sei como o Senhor fará, mas confio que o Senhor fará. E isso é poderoso. Quando o foco muda da preocupação para a gratidão, você começa a perceber bênçãos que antes ignorava. Talvez hoje você não tenha todas as respostas, mas tenha o suficiente para dar o próximo passo. E isso já é motivo de gratidão. Uma prática útil é ter um diário de oração. Escreva suas preocupações, mas também escreva o motivo de sua gratidão. Com o tempo, ao ver como Deus respondeu, sua fé vai crescer. É assim que funciona. Quanto mais você confia, menos poder a ansiedade tem sobre você. Cada vez que um pensamento ansioso surgir, não o alimente. Pare e transforme-o em oração. Senhor, isso me preocupa, mas eu entrego a Ti. Sei que Tu tens o controle. A gratidão também tem um efeito dominó. Quando você agradece pelo pequeno, se prepara para receber o grande. A ansiedade quer que você se concentre no que falta, mas a gratidão te mostra o que já tem. E quando sua mente está cheia de gratidão, fica muito mais fácil confiar que Deus abrirá novos caminhos, porque Ele abrirá. A palavra promete isso. Deus não quer que você apenas sobreviva dia após dia. Ele quer que você viva com a certeza de que há oportunidades esperando por você.
A oração constante te mantém conectado com a soberania de Deus. Muitas vezes esquecemos que nossas vidas estão nas mãos de um Pai que não apenas nos ama, mas que é capaz de fazer o impossível. Quando você ora, está dizendo: eu sei que tu podes lidar com isso melhor do que eu. E quando essa oração é acompanhada de gratidão, é como regar uma semente de esperança no coração. Se hoje você está lutando contra a ansiedade, quero que saiba, você não está sozinho. Deus está contigo. E o convite dele é claro: diga-me o que te preocupa, agradeça pelo que já te dei e deixe que eu cuide do resto. Você não precisa carregar todo o peso. Deixe que a oração seja o seu refúgio. Deixe que a gratidão seja a sua âncora, porque quando você faz isso, descobre algo maravilhoso. A ansiedade se dissipa e começa a emergir a paz. Aquela paz que excede todo o entendimento, a que só Deus pode dar. Ele vai te tirar dessa desesperação e abrir caminhos novos que você nem sequer imaginava. Apenas confie e ore. Número 9. João 16, versículo 33. Confiem, ele venceu tudo o que te aflige. Há dias em que parece que tudo está desmoronando. Problemas familiares, dificuldades financeiras, doenças. E por mais que você tente, não encontra a saída. É normal se sentir aflito. Jesus sabia disso. Por isso, em João 16, ele deixou uma das promessas mais poderosas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não nos prometeu uma vida sem problemas, mas nos garantiu uma paz inabalável em meio a eles. Uma paz que não vem da ausência de tempestades, mas da sua vitória definitiva. Os discípulos estavam prestes a enfrentar a sua maior prova, a partida de Jesus. O medo os invadia, sabiam que viriam perseguições e rejeição. Talvez você também esteja enfrentando situações que parecem não ter fim, mas veja o que Jesus disse: tereis, mas confiai. A chave está nessa última palavra: confiar. Confiar não significa ignorar os problemas, mas acreditar que, ainda que eles estejam presentes, não te derrotarão. Jesus não estava minimizando a dor. Ele a reconhecia, mas também nos dava a solução, a sua vitória. Quando ele declara, eu venci o mundo, está falando de uma vitória total. Sua morte na cruz e sua ressurreição não foram eventos isolados, foram a conquista definitiva sobre o pecado, a morte e qualquer força que tente nos oprimir. Não há circunstância terrena nem espiritual que ele não possa subjugar. E o mais impressionante é que essa vitória não é só dele, ele a compartilhou conosco. Se estamos em Cristo, participamos do seu triunfo. Não somos vítimas da vida, somos mais que vencedores por meio dele. Mas a paz de que Jesus fala não é superficial. Não depende de tudo estar bem ou de os problemas desaparecerem. É uma paz interior, firme, que permanece mesmo quando as tempestades rugem. É a certeza de que, mesmo sem entender o que acontece hoje, Deus continua no controle. Você pode descansar sabendo que a vitória dele inclui a sua situação específica. Talvez agora você não veja o resultado, mas ele já planejou. E se ele venceu o mundo, por que temer? A confiança é uma escolha diária. Todos enfrentamos momentos de dúvida, mas é aí que precisamos decidir. Deixo-me vencer pela aflição ou confio na promessa de Cristo? Quando você escolhe confiar, algo muda dentro de você. Já não caminha com a carga do o que vai acontecer, porque sabe que Deus já venceu tudo o que te preocupa. Isso não significa que os problemas desaparecerão magicamente, mas sim que eles não te dominarão. Você pode seguir em frente com a certeza de que cada passo está coberto pela graça de Deus. Uma forma prática de viver essa vitória é fortalecer sua relação com Jesus. Você não pode confiar em alguém que não conhece bem. Dedique tempo à oração, à leitura da palavra. Permita que essas verdades transformem a sua mente. Quando você se lembra constantemente de que Jesus já venceu, torna-se muito mais fácil
enfrentar os problemas com outra perspectiva. A montanha já não é vista como obstáculo insuperável, mas como oportunidade para que Deus mostre seu poder. E não guarde essa verdade apenas para si. Quando você experimenta a paz que vem de Cristo, compartilhe. Há pessoas ao seu redor que precisam ouvir que sim, há esperança, que nem tudo está perdido. O seu testemunho pode ser a fagulha que acenda a fé em outros, porque a vitória de Jesus não é apenas individual, é coletiva. Ele nos chama a ser portadores da sua paz, a levar luz onde há trevas. Hoje, se você se sente aflito, lembre-se, Jesus já venceu o que te preocupa. Não importa quão grande seja o problema, a vitória dele é maior. Não fique preso na desesperação. Confie, levante-se e continue caminhando. Porque ele vai te conduzir por novos caminhos, abrir portas inesperadas e te mostrar que, mesmo em meio à tempestade, a sua paz é real. Número 10. Romanos 8, versículos 38 e 39. Separados de tudo, menos do seu amor. O amor de Deus é maior do que podemos imaginar. É um amor tão profundo e tão forte que nada pode quebrá-lo. Quando Paulo escreve em Romanos 8 que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir poderão nos separar do amor de Deus. Ele fala com a segurança de alguém que enfrentou perseguição, fome, perigo e dor, e saiu de tudo isso com uma verdade inabalável. Deus nunca abandona os seus. E sabe de uma coisa? Essa verdade também é para você. Não importa o que esteja vivendo agora, esse amor continua te abraçando. A desesperação muitas vezes nasce da solidão, daquela sensação de que não há ninguém que nos entenda ou que permaneça ao nosso lado quando as coisas ficam difíceis. Isso pode ser devastador, mas aqui está a promessa. Deus não vai embora. O amor dele não depende de como você se sente hoje, nem dos erros que já cometeu. Ele é constante, fiel e eterno. E isso muda tudo, porque mesmo que as pessoas falhem, mesmo que sua situação pareça sem saída, há alguém que nunca se afasta de você. Nem mesmo a morte, esse inimigo tão temido, pode te separar do seu amor. Paulo cita extremos como morte e vida, altura e profundidade, para deixar claro que não há nada, absolutamente nada, que possa cortar esse vínculo. Talvez você se sinta longe de Deus porque errou, ou porque está no meio de uma provação que faz você questionar a presença dele. Mas deixe-me te dizer algo. Não é o seu comportamento que determina o amor de Deus. É a obra de Cristo. Jesus morreu e ressuscitou para garantir que você e eu pudéssemos desfrutar desse amor sem condições. Você não precisa conquistá-lo, porque ele já é seu. Só precisa lembrar-se disso e se apropriar dessa verdade. Quando você entende que o amor de Deus é inquebrantável, algo muda dentro de você. A ansiedade que consome, o medo que paralisa, tudo isso começa a perder força. Porque você já não está sozinho na batalha. Saber que Deus te ama e te sustenta é como uma âncora no meio da tempestade. Não importa quão agitadas estejam as águas, você não vai afundar. O amor dele é mais forte que qualquer onda, e isso traz a paz que você precisa para continuar. Então, quando as dúvidas chegarem e sussurrarem ao seu ouvido que Deus te esqueceu, responda com esta verdade: nada me separará do seu amor. Não permita que pensamentos de abandono tomem conta de você. Lembre-se, Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Muitas vezes, no meio da dor, não entendemos o porquê de certas coisas, mas o amor dele está lá, nos sustentando, guiando e preparando para algo melhor. Esse não é um amor que evita o sofrimento, mas é um amor que promete nos conduzir através dele. Essa é a base da nossa esperança, porque se o seu amor nunca nos abandona, então podemos enfrentar tudo: a rejeição, a perda, as mudanças inesperadas. Podemos caminhar com coragem, porque sabemos que há um futuro promissor à nossa frente.
um novo caminho que Deus já está abrindo. E esse caminho não depende da nossa força nem da nossa perfeição, mas da fidelidade dele. Se hoje você sente que está à beira de desistir, faça uma pausa e reflita nisso. Se Deus te ama com um amor que nada pode romper, então não há obstáculo que possa impedir o seu plano para a sua vida. Esse amor é o motor que te levanta quando você cai e a força que te impulsiona quando sente que já não pode continuar. Romanos 8 não é apenas um versículo bonito, é uma declaração de vitória. Não importa quão escuro esteja o presente, o amor de Deus é a luz que vai te conduzir a novos começos. Ele vai te tirar dessa desesperação e te mostrará caminhos que antes você não conseguia enxergar. Porque se nada pode te separar do seu amor, então nada pode impedir que você cumpra o propósito que ele já escreveu para a sua vida. Número 11, Romanos 15, versículo 13. Esperança inesgotável, a alegria e a paz que vem do alto. A desesperação tem uma forma sutil de se infiltrar. Ela aparece nos momentos difíceis, quando parece que as coisas não melhoram, quando o futuro é incerto e a fé começa a vacilar. Mas é justamente aí que Deus intervém com uma promessa que muda tudo. Ele é o Deus da esperança e não quer te dar apenas uma pequena dose de alívio temporário. Em Romanos 15 está escrito que Ele te encherá de todo gozo e paz no crer, para que abundes em esperança pelo poder do Espírito Santo. Não se trata de qualquer esperança, mas de uma esperança inesgotável, daquelas que não acabam diante dos problemas da vida. Repare em algo importante. Paulo não diz que Deus dará esperança como se fosse algo externo. Ele diz que Ele é o Deus da esperança. A diferença é fundamental. Não estamos falando de uma solução passageira ou de uma emoção momentânea, mas de uma fonte eterna que flui da própria natureza divina. A esperança que Deus nos dá não se apoia nas circunstâncias. Ela não depende de como foi o seu dia ou de se sua situação financeira melhorou. É uma esperança firme, ancorada em suas promessas eternas. E não é apenas para o futuro, ela também fortalece o presente, permitindo que você enfrente cada dia com confiança. O gozo e a paz que Deus derrama em nós não são emoções superficiais. Não é aquela felicidade frágil que desaparece diante das dificuldades. Esse gozo é profundo, é aquela alegria que sussurra: tudo ficará bem, porque Deus está no controle. E a paz, aquela paz que só Ele pode dar, é como um escudo que protege a mente do caos externo. É quando, mesmo que o mundo à sua volta pareça desmoronar, você permanece calmo, porque sabe que está nas mãos de Deus. Mas há uma chave aqui. Tudo isso acontece no crer. Não é algo que recebemos automaticamente. Acontece quando confiamos em Deus, quando tomamos sua palavra como verdade e caminhamos nessa convicção. Não é uma fé passiva, de simplesmente esperar que as coisas mudem, mas uma fé ativa, que ora, que busca, que se alimenta da Bíblia e se agarra às promessas divinas. Quando você decide crer, o Espírito Santo começa a agir em seu interior, multiplicando essa esperança até que ela transborde e impacte também os que estão ao seu redor. E é importante compreender, a esperança que Deus coloca em você não é apenas para o seu bem-estar. É para que você seja luz em meio à escuridão. Quando permite que o Espírito Santo te encha de gozo e paz, sua vida se torna um testemunho vivo de que há esperança mesmo nos momentos mais difíceis. Talvez você conheça alguém que hoje luta contra o desânimo ou a desesperação. O seu testemunho pode ser o lembrete que essa pessoa precisa para voltar a confiar em Deus, porque a esperança, quando é verdadeira, se contagia. E sabe o que é mais maravilhoso nessa promessa? É que ela não depende da sua força. Você não precisa ter tudo sob controle, nem entender cada detalhe do plano de Deus. É o Espírito Santo quem se encarrega de te encher. Você só precisa crer.
E quando decide confiar, começa a ver caminhos se abrindo onde antes só havia muros, caminhos de restauração, de novas oportunidades, de paz. Se hoje você se sente preso na desesperação, saiba, você não precisa permanecer aí. Deus está pronto para te encher de esperança, de uma alegria que levanta e de uma paz que sustenta. Não importa o que esteja enfrentando, o poder dele pode te renovar por dentro. Permita que ele opere. Abra o coração e deixe que essa esperança abundante te conduza ao futuro que ele já preparou. Porque, mesmo que agora você não veja, ele vai te tirar dessa situação e te conduzir por caminhos que você jamais imaginou. Número 12. 2 aos Coríntios, 1 versículos 3 e 4. Consolados para consolar, estendendo a misericórdia de Deus. O consolo de Deus é único. Ele não é temporário nem superficial. É profundo, restaurador e tem um propósito maior do que muitas vezes imaginamos. Quando Paulo escreve em 2 aos Coríntios 1, ele nos mostra algo surpreendente. Deus não apenas nos consola em nossas tribulações para nos dar alívio, mas também para nos capacitar a consolar outros. É como se a cada vez que Deus cura uma ferida em nosso coração, Ele nos entregasse as ferramentas necessárias para ajudar a curar as feridas de outra pessoa. É um ciclo divino de amor e compaixão. Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Repare bem nessa frase, toda consolação. Isso significa que não há situação difícil demais, nem dor profunda demais que fique fora do seu alcance. Não importa se você está atravessando uma enfermidade, um desânimo espiritual, a perda de alguém querido ou até mesmo uma traição, o consolo de Deus é suficiente para tudo. Às vezes, pensamos que só podemos recorrer a Ele nos grandes problemas, mas este versículo nos lembra que Ele está disponível para qualquer carga, não importa o tamanho. A sua misericórdia é ilimitada. A desesperação muitas vezes nos isola, nos faz acreditar que ninguém pode entender o que estamos vivendo. Mas aqui está a verdade. Deus entende. E o mais maravilhoso é que Ele não apenas nos consola, mas usa esse mesmo consolo para nos ajudar a conectar com outras pessoas que estão passando por situações semelhantes. Você não está destinado a atravessar sua dor sozinho. Deus te acompanha, e quando você estiver pronto, Ele te dará a oportunidade de ser luz para outros que também estão buscando esperança. Paulo diz que Deus nos consola para que também possamos consolar os que estão em qualquer tribulação. Não se trata de guardar para nós o consolo recebido. É como uma corrente de bênção. Quando você recebe alívio, paz e restauração de Deus, o seu testemunho pode se tornar o apoio que alguém precisa. Já aconteceu de alguém te dar exatamente as palavras de ânimo na hora certa? Muitas vezes, essa pessoa passou por algo semelhante e agora Deus a usa para estender o seu consolo. E é importante lembrar, o consolo nem sempre vem em forma de palavras. Às vezes, o mais poderoso que podemos fazer é simplesmente estar presentes, ouvir, acompanhar. Deus nos deu a capacidade de empatizar por meio das nossas próprias experiências. Você não precisa ter todas as respostas, nem resolver os problemas dos outros. Às vezes, a sua presença e o seu testemunho já são suficientes para mostrar que eles não estão sozinhos, que se Deus te levantou, Ele também pode levantar a eles. Mas primeiro, precisamos buscar o consolo de Deus em nossas próprias vidas. Quando a dor é forte, é tentador buscar soluções rápidas em outros lugares, distrações, conselhos humanos ou até mesmo ignorar o problema. Mas Deus nos convida a ir até Ele em primeiro lugar. É na oração e na meditação da Sua palavra que encontramos a paz que tanto precisamos. E quando entregamos nossa dor a Deus, Ele não apenas a cura, mas a transforma. O sofrimento que antes nos esmagava se torna uma ferramenta poderosa para abençoar outros. Não permita que a desesperação te isole.
A fé cristã é uma fé comunitária, criada para compartilhar tanto as cargas quanto as vitórias. Quando compartilhamos o consolo divino, percebemos que não apenas fomos curados, mas fomos chamados a um propósito maior. Deus está te preparando para consolar, para estender a sua misericórdia àqueles que estão esperando um sinal de esperança. Então, se hoje você está passando por um momento difícil, lembre-se, Deus está te consolando com um propósito, não apenas para te tirar da dor, mas para que, no tempo certo, você seja a resposta à oração de alguém. E se você já experimentou esse consolo, então está sendo chamado a compartilhá-lo. Porque quando estendemos a misericórdia de Deus, abrimos novos caminhos, não apenas para nós, mas também para aqueles que caminham ao nosso lado. Deus vai te tirar dessa desesperação e, quando fizer isso, vai te usar como um canal de bênção para outros. Número 13. 2 Timóteo, versículo 7. Um espírito de valentia, substituindo o medo por poder e amor. O medo é um dos inimigos mais sutis e perigosos que enfrentamos. Ele se disfarça de dúvidas, inseguranças e pensamentos que sussurram: você não pode, você não é suficiente, e se falhar, o que vai acontecer? Mas em 2 Timóteo 1, Paulo nos lembra algo essencial. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. O medo não faz parte do plano de Deus para a sua vida. Você não precisa viver sob a sombra dele. Em vez disso, pode caminhar com autoridade, com um amor firme e com o autocontrole necessário para enfrentar qualquer situação. Paulo escreve essas palavras a Timóteo, um jovem líder que enfrentava grandes desafios. Provavelmente, como todos nós, ele teve momentos de dúvida, em que as ameaças externas e seus próprios pensamentos o fizeram se sentir pequeno. Mas Paulo lhe diz com clareza: o medo não vem de Deus, e essa é uma verdade que você também precisa ouvir hoje. Muitas vezes atribuímos nossos medos à nossa personalidade, como se fossem parte de quem somos. Mas não é assim. O medo que paralisa é uma mentira, e Deus quer substituí-lo pelo seu poder. O espírito de poder não é força física nem agressividade. É a capacidade que Deus nos dá de enfrentar a vida com valentia. É aquela fortaleza interior que não depende das nossas habilidades, mas da autoridade divina. Quando você entende que o poder de Deus está em você, já não caminha de cabeça baixa. Sabe que, mesmo diante dos desafios, não está sozinho. Pode tomar decisões difíceis e avançar porque Deus te respalda. E esse poder não é para dominar os outros, mas para superar o medo que tenta te deter. O amor é outro componente essencial. Por quê? Porque o amor perfeito lança fora o temor. 1 João 4. Quando o seu coração está cheio do amor de Deus, os medos de rejeição, fracasso ou abandono perdem a força. O amor te impulsiona a agir, mesmo quando há incertezas. Ele te lembra que o seu valor não depende dos resultados nem da aprovação das pessoas. O amor de Deus é constante, e quando você o abraça, seu foco muda. Já não se trata do que pode perder, mas do que pode dar. Mas há ainda algo mais necessário para manter o equilíbrio, o domínio próprio. Sem ele, o poder pode se tornar impulsividade e o amor, uma emoção descontrolada. O domínio próprio é a capacidade de administrar suas emoções, de não reagir a cada situação sem antes pensar no que Deus já te ensinou. É a disciplina de orar antes de agir, de confiar antes de desistir. Não se trata de reprimir o que você sente, mas de canalizar suas emoções para decisões sábias. Muitas vezes, o medo nasce justamente da sensação de descontrole, de que as coisas estão escapando das nossas mãos. Mas quando você tem domínio próprio, sabe que é Deus quem está no controle, e isso é suficiente. Então, como aplicar isso no dia a dia? Primeiro, identifique as fontes do seu medo.
Pergunte a si mesmo: quais situações ou pensamentos me fazem sentir inseguro? Depois, apresente-os a Deus. Não tenha medo de ser honesto na oração. Diga: Senhor, isso me assusta, mas sei que não me deste um espírito de covardia. Enche-me com o teu poder, o teu amor e o teu domínio próprio. E cada vez que o medo tentar voltar, lembre-se desta verdade: você não foi criado para viver sob o jugo dele. O amor também é uma arma poderosa. Sempre que o medo tentar te fazer duvidar do seu valor ou do seu propósito, responda com amor. Sirva a outros, estenda compaixão e verá como o foco nas necessidades dos outros desloca as suas próprias inseguranças. Muitas vezes, o medo se alimenta do ego, do excesso de atenção às nossas limitações. Mas o amor liberta, porque nos lembra que não se trata apenas de nós, mas do impacto que podemos ter na vida de outros.